e hoje teremos mais um vídeo de unboxing. 1, 2, 3, let's go! Fala galera, beleza? No vídeo de hoje teremos mais um unboxing maravilhoso e agora chegou a vez do Galaxy Tab S10 FE. Eu comprei esse tablet no Mercado Livre, inclusive vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo e também o link de outras ofertas, caso eu encontre um precinho bem camarada. E eu peguei ele numa super promoção. Eu já vinha namorando há um tempo e cheguei a encontrar por R$ 2.699, aí outro dia estava R$ 2.609, mas tinha uma promoçãozinha que a bateria R$170, isso na Amazon. E finalmente eu consegui encontrar no Mercado Livre por R$ 2.464 e inclusive eu mandei para vocês essa oferta lá no grupo do Telegram. Eu comprei no sábado, chegou na terça e ele veio com 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Comprei na cor azul porque eu fiquei apaixonada pelo azul, mas ele também está disponível nas cores prata e cinza. O Galaxy Tab S10 FE Plus também está na promoção. Eu cheguei a encontrar por R$ 3.099. Só que ele tem a tela maior, esse S10 FE normal, ele tem uma tela de 10.9, se eu não me engano, e o Plus tem uma tela de 13 polegadas. Para mim é muito grande, porque eu não gosto de carregar peso nem nada muito grande, porque eu carrego na mochila, ainda tem as malas e tudo, e eu gosto mesmo de uma coisa portátil para viagem, por isso eu peguei esse menorzinho. Mas o Plus agora está compensando a R$ 3.099, vou deixar o link dele também para vocês na descrição desse vídeo. A diferença entre o Tab S10 FE e o Tab S10 FE Plus é o tamanho da tela e a bateria, né? Você tem mais tela, você consome mais. O grande, como eu disse, tem 13 polegadas e acho que 10.000 mAh de bateria. E esse tem 10.9 polegadas de tela e 8.000 mAh de bateria. E bora abrir essa caixinha. Olha que coisa linda! Galaxy Tab S10 FE vem com a canetinha. A caixa tá um pouco sujinha aqui, mas eu comprei no Mercado Livre na loja da Samsung. Só deve ter batido na entrega. Aqui tem o nome, que tá um pouquinho amassada. 8 GB de memória RAM, 128 de armazenamento interno, na cor azul. Vamos para aquele barulhinho satisfatório. E foi certinho. Ah, esse não foi. É, gente, esse não rolou, vai assim. Aqui tem uma caixinha. Vou tentar tirar sem quebrar a unha. Vamos ver o que vem nela. E aqui eu acho que é o tablet, então vou ver o que vem nessa caixa primeiro. Ele vem com capinha e S Pen, então aqui dentro tem a capinha e a canetinha. É uma capa magnética. Então, você consegue colocar os dois lados separados ou juntos. Essa daqui vai conectar ao tablet. Ela é de veludo por dentro, plástico por fora, plástico duro, tipo fichário. Essa daqui já é mais pesadinha. Ela é magnética, né, como eu falei, e ela tem a dobra para deixar o tablet em pé. Aí aqui tem a logo. E aqui o lugar de colocar a caneta. Depois eu vou prender pra gente ver como fica. Continuando aqui, o tablet, a S Pen, e aqui tem o carregador. Carregador de, acho que é de 15 watts. É um carregador de 15 watts,
Porém, ele suporta até 45 watts. Eu acho esse aqui até fraquinho, né? Podia pelo menos vir aquele de 25 do S24 Plus. Mas tá valendo. A gente vai usar esse aqui mesmo ou aproveita lá o do telefone. Mais o que? A chavinha injetora, que a gente vai usar depois. E aqui dentro, aquele guia rápido. Eu acho que é só isso. E para finalizar aqui, essa parte, temos o tablet azulzinho. Olha que perfeito. Até pintei as minhas unhas de azul para combinar. Ai, ansiedade. Olha, gente, coisa linda. Vou tirar essa etiquetinha aqui. E olha, que lindo. Apaixonada estou. Muito perfeito. Nessa parte aqui em cima, ele tem o botão liga e desliga, que é o leitor de impressão digital, botão de volume, microfones. Tem aqui, ó, esse nome Samsung em relevo, muito bonito. Ele tem o corpo de alumínio, muito top, muito maravilhoso. E aqui a câmera, altura 165,8 milímetros, largura 254,3 milímetros e espessura apenas 6 milímetros, gente. Olha como é fino, olha como é perfeito. E pesa apenas 500 gramas, é muito perfeito. Desse lado nós temos alto-falante e USB tipo C. Aqui na parte de baixo tem esses encaixes para você conectar o teclado ou a capinha. E desse lado tem microfone, o slot do chip e outro alto-falante. O som dele é estéreo. Vou abrir aqui com vocês para a gente ver o slot do chip. Ele tem aqui, ó, o slot para o micro SD, que é o cartão de memória, que a memória expansiva você pode usar um cartão de memória de até 2 TB, que eu acho que é coisa pra caramba. Eu tenho um, se eu não me engano, de 1 TB, vou fazer o teste depois. E esse lado aqui, como a minha versão é Wi-Fi, não tem a entrada do SIM, né? Do SIM card, do cartão de operadora. Mas se o seu for 5G, vai ter aqui, ó, o encaixe para o cartão de operadora. E um detalhe muito importante que você precisa saber na hora de comprar o seu tablet é que ele tem a versão Wi-Fi e a versão 5G. Eu peguei a versão Wi-Fi porque a 5G era mais cara e assim para mim não seria tão interessante. A diferença é que a versão Wi-Fi só vai funcionar na internet com Wi-Fi. A versão 5G você pode usar com um chip de celular para usar a internet, vamos botar assim. Eu não tenho certeza se faz ligações. O meu tablet antigo, ele tem aquela parte do teclado para fazer ligações. Como eu não peguei a do 5G, eu não posso dizer para vocês, não posso afirmar que vem com esse teclado para fazer ligações. Mas sim, no slot do chip, vem o lugar para você colocar o cartão de memória e o cartão da operadora para você usar a internet. Com a versão Wi-Fi, você pode fazer um roteador. Você pode pegar o seu celular, rotear a sua internet e usar o seu tablet, não tem o menor problema. A menos que você precise muito do seu tablet com internet, que você vá pagar uma conta separada, vá ter um chip só para o seu tablet, aí vale a pena pegar a versão 5G. Senão, eu acho, pelo menos para mim, né, é desnecessário, porque você pode usar o hotspot, você pode rotear a internet do seu celular para usar o seu tablet. E quando eu viajo, os hotéis também têm Wi-Fi, então para mim não foi interessante pagar, eu acho que 300, 400 reais a mais. A borrachinha da proteção IP68. E agora vamos ligar. Vamos ver se tem bateria. Tem. Perfeito. Vou fazer as configurações, depois volto com vocês.
Ele foi lançado, se eu não me engano, no segundo trimestre de 2025 e já veio com o Android 15 One UI 7.0. E a Samsung está prometendo para ele pelo menos 7 anos de atualizações. Então, é um tablet que vai durar aí bastante tempo. Se a bateria não estragar, normalmente Samsung não tem muito esse problema de saúde de bateria. Mas, se tudo der certo, se a bateria não estragar, a gente vai ter aí um tablet atualizado por 7 anos. E então, eu acho que ele é um super custo-benefício. Ele tem tecnologia Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e proteção IP68 contra água e poeira. Ele tem um ponto aqui na traseira que é magnético, onde você pode colocar a S Pen e sair com ela, não solta. Ó, é bem forte. Também pode colocar na lateral, se você quiser usar em pé. Achei isso perfeito. E ele também veio com essa capinha magnética. O azul vem com a capinha branca, o prata vem com a capinha branca e o cinza vem com a capinha escura. E aí, para colocar essa capinha é muito fácil. Tem esse encaixe aqui que você vai colocar na parte de baixo. Aqui, ó. Então, você vai ajustar. Ó, não precisa fazer nem força. Ele vai sozinho e já prendeu. E aí, você pode deixar a parte de trás sem nada, para mostrar, né, a cor que você escolheu, no caso azul, que eu adorei. E aí fica a parte da frente protegida. E aí quando você abrir a capinha, ele vai ligar automaticamente. Olha que legal. E você também pode conectar a parte de trás. Essa aqui, ó, é a parte de baixo. Essa aqui é a parte de cima. Você vem aqui e encaixa. Deixa eu ver se encaixou direitinho. Encaixou. Perfeito. E aqui você coloca a S Pen. Muito perfeito, não é? Fica super protegido para você levar para passear, para estudar, qualquer coisa assim. Aqui, ó, tem que encaixar direitinho na câmera, que eu não encaixei, pronto. Aí fica a corzinha dele aparecendo aqui. Eu amei esse azul, gente, só que olhando assim, eu acho que o prata ele vai ficar mais discreto, né? Mas você pode colocar uma capinha de outra cor. Eu tô louca por uma capinha do Stitch, que eu vi na Shopee, então vai super combinar. Mas é lindo esse azul. E não para por aí, você pode puxar aqui a capinha e dobrar para o seu tablet ficar ali na posição ideal para você mexer. E é bem durinha, gente, bem durinha mesmo. É uma pena que é branca, né? Vai sujar rapidinho, mas é linda. E aí, vou tirar aqui a minha S Pen, virar o tablet. Daí a gente abre a capinha e ele acende. Ele possui uma tela de 10.9 polegadas com display IPS LCD, resolução de 1440 por 2304 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. E seu brilho chega até 800 nits. A interface dele é muito parecida com a interface do celular. Se você puxar aqui, você vai ver o mesmo centro de controle dos smartphones com Android 15 One UI 7.0. Aqui você vai controlar o brilho e você também tem aqui, ó, brilho adaptável
para fazer vídeo não é muito legal porque reflete aqui na tela, tá? Eu notei isso. Eu vou tentar colocar uma película fosca, tá vendo aqui, ó? Reflete muito as coisas em volta. Ele também veio com algumas funções da inteligência artificial da Samsung, que costuma chamar de inteligência avançada, como o Circle to Search. Vou pegar uma foto aqui, vou pressionar aqui e vou circular esta carne. E ele vai mostrar aqui vários pratos maravilhosos. Porém, ele não veio equipado com toda aquela inteligência artificial do S24, S24 Plus, S25. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo exclusivo falando sobre a inteligência artificial aqui no Galaxy Tab S10 FE. Ele possui desbloqueio com digital, bem rápido por sinal. Porém, existe uma configuração aqui em que, se a tela estiver apagada, você não desbloqueia para evitar toques acidentais. E eu ativei essa função e depois eu trago um vídeo de dicas e truques mostrando para vocês como ativar. Mas só para vocês terem uma ideia, a tela está bloqueada, está refletindo aqui, ó, o ar-condicionado, mas vamos lá. Tá vendo, ó? Tô encostando na digital e nada. E aí, eu acendo a tela e ele desbloqueia. Bem legal isso. Ele possui uma câmera frontal, que eu não vou abrir aqui para vocês porque eu tô meio descabelada, a não ser que eu faça assim, ó. Vocês vão ver teto. Tá vendo? Essa câmera frontal, ela é de 12 megapixels e ela filma em até 4K. Ou seja, é uma câmera que você vai usar para fazer uma reunião, para fazer uma chamada de vídeo e tal. É uma câmera legal para esse uso. Não é uma câmera que você vai usar para fazer vlogs, né? Mas para você usar como uma webcam. E a câmera traseira tem 13 megapixels. É mais para você digitalizar um documento, né? Tirar uma foto rápida para enviar para alguém. Também não é para você fazer grandes fotos. E ela também grava em até 4K com 30 fps. O processador dele é o processador da Samsung Exynos 1580, que é o mesmo processador do Samsung Galaxy A56. Eu, particularmente, não vejo nada de errado, porque eu tenho o A56 e eu estou usando há bastante tempo e eu gosto bastante dele. Mas, como o A56 é tido como um celular intermediário, logo esse aqui também é um tablet intermediário. Se você quiser um top aí, você precisa do S10, né? Esse aqui é o FE, é o Fan Edition, então ele é intermediário, mas cara, pelo que eu andei pesquisando, ele é muito bom. Ele possui 2 alto-falantes, o som dele é estéreo e, gente, é bom. Eu gostei muito do som, se você quiser ver assim um filmezinho sem fone de ouvido, ele é bem legal. Vou botar aqui para vocês. J.K. Rowling morava em Edimburgo no período em que escreveu os livros da saga Harry Potter e se inspirou em alguns lugares dessa cidade misteriosa e envolvente para criar esse universo de magia. E nesse vídeo eu vou te mostrar os principais lugares em Edimburgo para quem é fã desse bruxinho. E ele não possui NFC, que é o pagamento por aproximação.
Não sei se a versão 5G possui esse NFC, porque também acho que não faz muito sentido você ter NFC num tablet que não tem 5G, né? Não tem internet nele, tem que usar Wi-Fi. Talvez com um chip de 5G funcione, eles tenham NFC, mas eu também não posso afirmar. E como todo bom aparelho da linha S, ele tem o modo DeX. Porém, eu ouvi dizer que você só consegue usar se a sua TV permitir essa conexão sem fio, porque parece que o USB-C que ele possui não é o USB-C que seja compatível com aquele cabo HDMI. Então, você não vai conseguir ligar direto no monitor, direto na TV, mas claro que eu vou fazer esse teste e depois eu trago um vídeo aqui atualizado para vocês contando se funcionou ou não. E ele também não possui a tecnologia MHL, que é o Mobile High Definition Link. E aí você já aproveita, já deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo exclusivo de modo DeX para o tablet S10 FE, porque já me pediram para trazer aqui do celular, do S24 Plus, mas se vocês quiserem também o do tablet, já que ele é diferente, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. Bom, gente, a intenção desse vídeo é mesmo fazer um unboxing, falar um pouco das especificações desse tablet para vocês. E claro, eu ainda não testei, não posso dar as minhas primeiras impressões, porque eu não tive impressão nenhuma, porque eu estou abrindo o tablet nesse vídeo com vocês. Mas claro, depois eu trago um vídeo para vocês com as minhas primeiras impressões, dizendo se vale ou não a pena comprar esse tablet, mas eu acho que vai valer a pena sim. E se vocês quiserem algum tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários, como por exemplo, teste de câmeras, eu acredito que não, porque tem 2 câmeras, é muito basicão de câmeras. Mas vídeos sobre a inteligência artificial, modo DeX, sobre como conectar o teclado, sobre esse hub USB, sobre os acessórios, vamos botar assim, ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram que eu fale sobre ele, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para fazer uma análise para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Não esqueçam de deixar o like, compartilhem o vídeo e inscrevam-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, como sempre. Aguardo todos vocês no próximo vídeo. Quem sabe será uma personalização ou outro unboxing. Bye, bye!